ter vocês conosco. Essa é uma iniciativa da Hidroplan de trazer ao nosso mercado um pouco do conhecimento nosso, da expertise nossa, e junto disso daí, dividir com vocês o conhecimento que nós adquirimos ao longo desses anos, junto com a experiência de trabalho, e poder dividir um pouco das experiências com todos vocês. Vou falar um pouquinho do que é o webinar da Hidroplan, né? Então, ele é um sistema que eu vou praticamente, só eu vou falando e vocês me ouvindo. Vocês podem ir participando comigo diretamente pelo chat. Se houver algum problema dentro do acesso de vocês me comunicam e aí eu tento pedir para o pessoal nos auxiliar, né? Quem tiver com dificuldade de acesso, quem tiver com dificuldade de ouvir ou mesmo conseguir assistir à apresentação, pode escrever pelo chat e a gente tenta resolver qualquer problema que estiver acontecendo aí ao longo deles, ok? Além disso, eu quero apresentar a vocês aí os 12 webinários que nós temos. Esses 12 webinários vão ser realizados uma vez ao mês. São temas importantes dentro da nossa área e vocês já receberam um e-mail comunicando quais são cada um deles, né? Então, vamos falar de áreas contaminadas, gestão de áreas contaminadas, gestão ambiental de obra, termo de ajuste de conduta, se você pode reutilizar a água do rebaixamento do seu prédio, contaminação de lençol freático, quantos postos de monitoramento são necessários, gestores de fundos, fiquem bem informados com relação às oportunidades em imóveis contaminados, né? E até a questão de desativação de áreas contaminadas, de tanques, etc. Tem um tema vasto, a gente está entrando num tipo de apresentação e contato com vocês que vem sendo muito difundido pela internet, que é o webinário. É uma experiência para nós também aqui, a gente está tentando levar isso a todos, acredito que nós vamos
Oi, pessoal. Tivemos um probleminha aqui, né, com a conexão, né, com a internet. Eu acho que é o ponto mais vulnerável do webinar via internet vai ser a própria internet. Desculpa, mas a gente depende da internet, assim como todos vocês. Temos ainda uma conexão rápida aqui, a princípio de boa qualidade, mas a gente já percebeu que no momento da primeira apresentação, tivemos essa dificuldade aí. Eu acho que isso daí vai acontecer ao longo dos 12 webinários que nós teremos adiante aí, tá? Eu conto aí com a compreensão de vocês. A gente vai buscar sempre tentar resolver o mais rápido possível e junto disso daí, há um pouco de paciência, talvez, nesse primeiro momento conosco aí também. Obrigado a todos normalmente a participar aqui com a gente. Esse primeiro webinar, nós pensamos em falar sobre as responsabilidades dentro de uma área contaminada, né? Mais focado em responsabilidade legal, né? Com relação ao proprietário da área contaminada. Nós somos técnicos, há as responsabilidades técnicas de quem avalia uma área contaminada, quem participa do processo de gerenciamento de área contaminada. Entretanto, o foco dessa discussão que eu vou ter com vocês hoje aqui, dessa apresentação, é as responsabilidades legais, né? O que tange ao proprietário, ao poluidor, ao superficiário, né, da área, no intuito de tentar trazer à luz o que eu devo fazer, né, quando eu chego numa área contaminada, ou quando minha área é declarada como contaminada, ou quando eu sou instado pelo órgão ambiental a avaliar a minha área. Assim, nesse sentido, não sei se todos aqui buscando equalizar o nível de conhecimento, né, o que é uma área contaminada propriamente dentro de uma visão legal e uma visão técnica. Então, eu busquei para vocês aí dentro da resolução CONAMA 420, que aborda as diretrizes e os procedimentos para áreas contaminadas. A área pode ser considerada, então, contaminada a partir do momento que ela tem uma substância química em concentração que restringe o uso, seja no presente ou no futuro, desse bem, né, o solo, o ar ou a água, baseado em risco à saúde humana. Isso é o que está descrito dentro da resolução CONAMA. É uma consideração federal a respeito da definição do que é uma área contaminada, e tem basicamente a mesma definição na Lei Paulista de Áreas Contaminadas. Eu priorizei a Lei Paulista porque ela é uma pioneira dentro desse gerenciamento de áreas contaminadas, e ela aborda a definição de área contaminada da seguinte forma: uma área também com substância em concentrações, né, que possa causar danos à saúde humana ao meio ambiente. Aí pode vir aquela questão assim, e as concentrações naturais, né, ela também é considerada como uma área contaminada? Então, dentro disso, a NBR 515, ela fez uma definição para área contaminada que é um pouquinho diferente. São áreas, né, cuja substância química está acima de um padrão de referência, que pode ser um padrão de referência nacional ou internacional, que também leve risco à saúde das pessoas, ao meio ambiente ou mesmo qualquer potencial de segurança, né? Então, a área contaminada nada mais é do que um imóvel, um local, né, um terreno, cujas substâncias químicas de interesse apresentam concentrações que podem levar riscos à saúde ou ao próprio meio, ok? Nesse sentido, eu vim apresentar a vocês aqui o regulamento, né, legal com relação à área contaminada no que tange à esfera federal. Então, a gente pode iniciar pela própria Constituição Federal, no seu artigo 225, que insta sobre preservar o meio ambiente, né, isso para todos nós, e para as presentes e futuras gerações em condições de equilíbrio ambiental. Dentro desse artigo, no parágrafo 3º, está bem especificada uma responsabilidade direta, que são atividades lesivas ao meio ambiente, sujeitarão os infratores às sanções penais administrativas e às sanções civis, né, bem como a obrigação dele de reparar os danos. Então, aqui, ela já aponta diretamente dentro da Constituição Federal quais são as responsabilidades legais para um proprietário ou superficiário ou quem se beneficiar dessa área contaminada.
A Política Nacional do Meio Ambiente, ela estabeleceu também como responsabilidade para o responsável legal, para o proprietário da área, né, o princípio do poluidor pagador, ou seja, causou o dano, tem a obrigação, então, de fazer a reparação do dano, ou a compensação pelo dano. Já a Lei Federal 9605, né, que é a Lei de Crimes Ambientais, ela considera, então, a ação, né, de causar a poluição em níveis que levem ao risco à saúde humana ou mesmo ao meio ambiente, como crime ambiental. Então, essa é a principal lei hoje, né, que leva a uma responsabilidade criminal, né. Mais adiante vou abordar a questão das infrações e penalidades com relação a isso daqui, mas a lei de crimes ambientais, ela aponta diretamente para o causador da poluição. Você poluiu uma área, você é responsável por reparar o dano e você pode assumir isso daí e responder criminalmente. E, por fim, a própria resolução CONAMA, que ela define uma série de critérios e diretrizes, né, e dentro desses critérios e diretrizes tem as responsabilidades técnicas e legais. Bem, no estado de São Paulo a gente tem um marco legal atual, né, mas ele já está bem consolidado, é um marco bem atualizado e avançado. Iniciou pela Lei 13577, em 2009, onde estabelece lá as diretrizes e procedimentos para o gerenciamento de áreas contaminadas. Ela, a partir de 2013, foi regulamentada pelo Decreto 592/2003, então no Estado de São Paulo, esses são os dois marcos regulatórios essenciais que um responsável legal de uma área contaminada deve estar ciente, e os procedimentos que a CETESB vem conduzindo. Então, a decisão de diretoria 256, que estabelece os valores orientadores, né, os padrões legais, a decisão de diretoria 38, onde ela estabelece os procedimentos, né, as diretrizes, o que você precisa apresentar, como você deve conduzir os estudos de gerenciamento de áreas contaminadas, e a resolução SME 10 e SME 11, onde ela indicou as atividades potenciais de contaminação. Nós teremos um webinário seguinte tratando exatamente do potencial de contaminação, e as áreas prioritárias para a identificação de áreas contaminadas, no que tange, por exemplo, a cidade de São Paulo, essa SME 11. E, por fim, agora, ao final de 2017, a CETESB publicou a Instrução Técnica 39, onde ela esclarece ao público, né, qual é a conduta e qual é o trâmite administrativo, as atribuições que os técnicos da CETESB devem conduzir com relação aos estudos apresentados quanto à DD 38, ok? Ainda voltando um pouco na esfera federal, e tratando sobre essas responsabilidades que eu comentei a respeito da Lei de Crimes Ambientais, veja que você tem uma responsabilidade penal, administrativa e uma civil. A responsabilidade penal te leva ao crime, a Lei de Crimes Ambientais, e isso pode dar a reclusão de 1 a 4 anos. A responsabilidade administrativa, que é uma infração, que ele pode vir desde advertência até multa. No âmbito federal, essa multa está na ordem de 50 milhões, aqui no estado de São Paulo de 100 milhões, 105 milhões, depende do valor da UTESP. E no âmbito civil é a questão de reparar, ou pelo menos indenizar o dano causado, né? Então, essa é uma discussão ainda bem latente, que está em andamento dentro do estado de São Paulo, com relação à questão de compensação de áreas contaminadas, né? Está sendo desenvolvido um cálculo para chegar num valor de compensação do imóvel que eventualmente não for remediado em sua totalidade. No que tange ainda com relação às responsabilidades legais, dentro da Lei 13577 no Estado de São Paulo, assim que o interessado ou que o proprietário da área identifica que há uma suspeita ou indício de contaminação no imóvel, no terreno, seja lá onde for, ele é obrigado a comunicar aos órgãos ambientais, né, e iniciar o processo de gerenciamento de áreas contaminadas, como vem descrito na decisão de diretoria 38. E lá no decreto, reforça ainda a questão de que, se por ação ou omissão do responsável legal, ele contaminar o solo, deve adotar todas as medidas para reparar, né, ou, na verdade, para que não ocorram essas alterações adversas e prejudiciais à saúde humana ou mesmo aos bens naturais a se proteger,
que ele possa fazer isso dentro dos requisitos legais estabelecidos tanto na lei quanto no decreto 59263. A avaliação preliminar, ela pode ser, dentro desse circuito, né, motivada por denúncia, pode ser motivada por reclamações, pode ser instado pelo próprio órgão ambiental durante o processo de licenciamento ou automonitoramento, e ela deve ser realizada, vir a ser realizada também espontaneamente pelo responsável legal. Esse é um ponto interessante, né, da avaliação preliminar, que além de ser motivada por questões direcionadas do próprio órgão ambiental, ela também pode ser realizada espontaneamente pelo responsável. A investigação confirmatória, que seria a etapa seguinte da preliminar, para confirmar ou não a existência de contaminação, ela é novamente uma obrigação do responsável legal, de forma que ele classifique as áreas suspeitas dele como áreas contaminadas ou não contaminadas, tá? Classificando ela, identificando contaminação dentro da área, ele deve seguir o procedimento de gerenciamento de áreas contaminadas para investigação detalhada e avaliação de risco, chegando então numa área contaminada sob investigação, essa é a classificação que vai ser dada à área dele, e apontando o risco vai ser uma área com risco confirmado, tá? Dentro do estado aqui de São Paulo, a CETESB agora ela não está condicionando mais a aprovação dos estudos iniciais à continuidade do processo de gerenciamento de áreas contaminadas, exceto no caso de áreas críticas ou no caso em que for ter reutilização do imóvel, na alteração de uso do imóvel. Ainda falando do decreto 59263, quanto às responsabilidades legais, a execução das etapas de gerenciamento de áreas contaminadas, eles devem ser executadas por responsáveis técnicos habilitados, ou seja, a Hidroplan é uma empresa habilitada pelo CREA, com profissionais habilitados pelo CREA, para executar trabalhos de gerenciamento de áreas contaminadas. Essa é uma responsabilidade do proprietário, né, uma responsabilidade do poluidor, de ser assessorado por técnicos habilitados. Ainda em continuidade a isso, se caso for confirmada a contaminação, e a contaminação apresentando risco, ele deve seguir com a apresentação de um plano de intervenção. Dentro desse, poderão ser apresentadas medidas para tratamento e para contenção da contaminação, assim como medidas de engenharia ou mesmo de controle institucional. De forma que, ainda que ele venha a andar dentro desse processo de gerenciamento de áreas contaminadas, ele tem que assegurar, dentro de um plano de intervenção, que ele vai ser executado na íntegra, da forma como apresentado, dentro do cronograma apresentado. A contenção ou isolamento de contaminantes, se for uma das opções apresentadas no plano de intervenção, deve ser acompanhado de garantia bancária ou seguro ambiental. Entretanto, o produto seguro ambiental ainda não está disponível no nosso mercado e não vem sendo apresentado nos casos atuais. As medidas de controle institucional, elas precisam ser justificadas e detalhadas, inclusive apresentando o período de vigência, né? Esse é um ponto bem controverso com relação ao controle institucional, porque ele envolve não só a questão de restrição do uso do imóvel, eventualmente pode apresentar uma restrição de consumo de água subterrânea, por exemplo, num bairro ou numa região que envolva terceiros, né? Onde há também outros órgãos envolvidos, Departamento de Água e Energia Elétrica, Vigilância Sanitária, etc. Assim que atingidas as metas de remediação, após a apresentação, aprovação e adoção do plano de intervenção, alcançadas elas, você inicia o processo de monitoramento para encerramento. Então, o responsável legal deve conduzir esse processo de monitoramento para encerramento, junto com o responsável técnico habilitado para isso, contratando um laboratório acreditado, né, pela norma ISO 17025, por um período mínimo no estado de São Paulo de 2 anos. Se mantidas as concentrações dentro das CMAs definidas, o responsável legal vai solicitar à CETESB o termo de reabilitação para o uso declarado. Essa é uma das responsabilidades dele também. Okay?
Com relação à comunicação e cadastro, né? Então, como é que eu comunico uma área contaminada, como é que minha área passa a ser cadastrada como uma área contaminada? Assim que você apresenta à CETESB as informações de que sua área está contaminada, a CETESB garante o acesso ao público, né, na página da internet dela, às áreas contaminadas. Então, hoje tem aproximadamente 5.000 áreas contaminadas cadastradas na lista de áreas contaminadas da CETESB. Lá é onde ela divulga, né, as etapas do processo, o tipo de contaminação, se está em remediação, se está em investigação, se já está em monitoramento para encerramento, etc. Como você deve apresentar seus estudos à CETESB hoje, né? Os relatórios e outros documentos, né, voltados ao gerenciamento de áreas contaminadas, eles, a partir de 2017, começaram a ser protocolados em mídia digital. Então, processos anteriores a DD38, você pode apresentar em uma mídia digital, junto com o conteúdo, né, o certificado de que você está apresentando um CD na própria agência, ou mesmo os processos mais atuais, que já tem acesso pelo portal e-ambiente, você pode subir os arquivos por lá. Isso vai ser feito pelo responsável legal ou então pelo responsável técnico, desde que ele tenha uma procuração para isso, ajustado junto com o responsável legal e a CETESB. Outra comunicação importante que é feita pelo responsável legal com relação a áreas contaminadas, né, é a verbação nas matrículas imobiliárias. Então, assim que identificada a área como contaminada, a CETESB ela averba a contaminação na matrícula do imóvel, e conforme você vai atualizando o processo de gerenciamento de áreas contaminadas, ela vai passando a ser uma área com risco confirmado ou uma área reabilitada para o uso declarado, a CETESB concede ao proprietário do imóvel, ao responsável legal, a alteração dentro da matrícula do imóvel. Então, a gente tem duas formas de comunicação de uma área contaminada, do cadastro de uma área contaminada, pela lista de áreas contaminadas que consta na CETESB e também pela própria matrícula do imóvel, ok? Esse é um fluxograma do que eu estou dizendo, com relação ao portal e ambiente. Você sobe o processo, ou responsável legal, ou responsável técnico, sobe o processo pelo portal e ambiente, né? A CETESB acompanha esse andamento, ela faz a convocação, ela faz novas exigências técnicas, ela apresenta as manifestações pelo próprio portal e ambiente, e você conduz o caso pelo portal. Quando o processo é muito antigo, ele ainda não está sendo acompanhado pelo portal e ambiente, aí vão ser correspondências por e-mail, ou mesmo dentro do processo físico. As penalidades que estão atreladas aos responsáveis legais vão desde advertência, multa, pode ser simples ou multa diária, embargo, demolição ou suspensão de financiamento ou benefício fiscal, né? Então, dentro do cenário mais comum, a advertência, que é uma primeira infração leve, e depois multas, que elas podem ser multas simples ou diárias, né? Depende da questão se a ação que o responsável tem tomando ela é contrária ao que a CETESB vem exigindo, se ele vem sendo omisso ou com relação à própria classificação da área. A área foi classificada como área contaminada, pode levar a uma multa leve ou até gravíssima, né, com relação a superar os valores de intervenção. O próprio decreto 59263 apresenta essas infrações, né, de leve a gravíssima, e seus atenuantes e agravantes. Então, no estado de São Paulo, a base do valor é o valor da UFESP, que hoje é 26 e alguns centavos, 53, se eu não me engano, e esse valor multiplicado varia de R$100, no caso de uma multa leve, até 100 milhões de reais, no caso de uma multa gravíssima. Okay? Como a área contaminada pode chegar ao Ministério Público, né? Então, a CETESB, ela comunica o Ministério Público se houver uma dificuldade de fiscalização da área por parte do responsável legal, se ele impedir a fiscalização, ou se o responsável legal deixar de comunicar de imediato a ocorrência da contaminação, se ele deixar de adotar as medidas necessárias para a reparação do dano, principalmente numa situação de perigo, ou mesmo se ele apresentar estudo, ou os laudos, relatórios, né,
enganosos, falsos ou mesmo omissos. Então, esse é o encaminhamento e com base no parágrafo único do artigo 84, né, do Decreto 59263, a CETESB pode encaminhar o processo desse responsável legal ao Ministério Público, né, dependendo também da gravidade do caso, ok? Esse foi o webinar 1, agradeço a participação de todos vocês. Temos o próximo webinar que é no dia 20 de fevereiro, será que tem uma atividade potencialmente contaminadora de solo e água subterrânea, e depois ainda teremos outros 10 webinários, né, com temas também de relevância dentro da nossa área. Todos que tiverem interessados em informações, detalhamento, podem encaminhar e-mail para nós, tem meu contato aí direto para vocês. Se tiver alguma dúvida um pouco mais detalhada, podem entrar em contato conosco, tem nosso telefone aqui, né? Fiquem à vontade. Eu acho que essa daqui, na verdade, mais é uma explanação superficial, né? A ideia nossa é tentar trazer o maior número de pessoas para dentro do gerenciamento de áreas contaminadas, né? Desse processo de conhecimento de áreas contaminadas, criando pelo menos uma massa de discussão maior e a gente poder também pensar em novos temas para levar a vocês e tudo mais. Podem dar sugestões, a gente está aberto aí a alguns minutos ainda para alguns questionamentos, alguma resposta, alguma coisa assim, ok? Agradeço muito, Jariston, Anistela e Nagé, pela participação de vocês, né? Micheline, a gente passou, Guilherme, a gente passou um tempinho agora aí com dificuldade no início da conexão do webinar. Obrigado, Thales, Carla, Bruno, Camila. Esperamos vocês aí no próximo webinar. E se tiverem sugestões, né, de webinar, se quiser discutir algum outro tema, estamos abertos, a gente pode apresentar isso daí de uma forma interessante e legal para vocês aí nos próximos webinars, tá? Se tiverem novamente alguma dúvida, volto a dispor o nosso contato. Tenho o meu e-mail, gustavo@hidroplan.com.br. Acessem o site da Hidroplan, tem uma série de cursos e eventos. Vocês vão ficar acompanhando, quem estiver acompanhando diretamente consegue receber a nossa agenda de cursos e eventos. E por fim, só acho que um comunicado importante, todos que participaram aqui do webinário vão receber um certificado de participação, nós vamos encaminhar isso daí pelo e-mail de cada um. Acredito que dentro de uma semana, no máximo, vocês devem estar recebendo. Se tiver alguma dificuldade, se vê que não recebeu, vocês entrem em contato conosco, a gente encaminha novamente o certificado pelo e-mail. Então é importante estar sempre com o e-mail atualizado, para que a gente não tenha problemas com relação ao encaminhamento do certificado para vocês, ok? E a gente está aberto a sugestões, né, para abrir outras discussões. O webinário ele funciona quase que de uma via só oral, né, eu apresentando e vocês ouvindo, mas o chat ele pode ser uma boa ferramenta para a gente ir conversando durante a própria apresentação. Agradeço mais uma vez a participação de todos e esperando vocês no próximo webinar. Um grande abraço. Tchau, tchau.